Olá, turma. Eu sou o professor Givanildo e hoje nós vamos estar falando sobre função linear e sobre função constante, e a gente vai ver que ela tem uma relação com a função anfim. Então vamos relembrar da função anfim tudo que a gente estudou. A função anfim a gente sabe que é a função cuja lei de formação é ax mais b, ok? E a gente aprendeu que o valor que multiplica a letra é um valor real. A pertence às reais, e reais asterisco, o A não pode ser zero. E ele vai ser chamado de coeficiente angular. E aqui, o termo independente, ou seja, o termo que está sem letra, ele também é um número real. Também é um número real. E nesse caso, eu não vou colocar asterisco porque pode ser zero, e esse é o caso particular que a gente vai estudar, quando B for zero e quando B não for zero. A gente vai estudar dois casos, a gente vai ter a função linear e a função constante. Então, quando B pertence aos números reais, ele é chamado de coeficiente linear. Bom, o que é importante que a gente aprendeu dessa função anfim? A gente já sabe que o gráfico é uma reta. Então, o gráfico é uma reta. Aqui está no plano cartesiano. E o que vai acontecer? Essa reta tem que passar no eixo Y. O ponto em que ela intercepta o eixo Y, seja dessa forma ou dessa forma, esse ponto onde ela intercepta o eixo é onde é o meu coeficiente linear, o valor de B, que a gente pode usar a notação y0, só para indicar que esse é o ponto em que o gráfico intercepta o eixo Y. Esse gráfico ele é chamado de B porque ele é o gráfico justamente cuja coordenada, se a gente fosse trabalhar com a coordenada do ponto, seria 0 de x com o valor B de y. Bom, e para que serve o coeficiente angular? O coeficiente angular vai me indicar quando a função é crescente e quando a função é decrescente. Então aqui no caso eu tenho uma função crescente, certo? Quando é que eu sei que essa função vai ser crescente? Quem vai determinar se a função é crescente ou se a função é decrescente é justamente esse valor de A. Então no caso, quando é que a função é crescente? Quando o coeficiente angular for maior do que zero, ou seja, o valor de A vai ser positivo. Mas pode acontecer o caso, e a gente tem aqui, da função ser decrescente. Ok? Então a gente também tem que observar esse caso quando a função é decrescente. Então quando é que a função vai ser decrescente? A função vai ser decrescente justamente quando A, o coeficiente angular, for menor do que zero, for um número negativo. Agora é importante, esse ponto em que o gráfico intercepta o eixo x, a gente aprendeu na aula que é chamado de zero raiz da função. E esse valor é obtido você pegando menos b e dividindo pelo valor do coeficiente angular. A mesma coisa posso colocar aqui. Ó. Isso aqui vai ser o x0, no caso. E isso aqui é obtido por menos b sobre a. Bom, feitas essas ressalvas, a gente agora entra no estudo da nossa função linear, mas de uma outra perspectiva. Qual vai ser a nossa perspectiva? Vamos trabalhar com a hipótese do b ser igual a zero. Então o que vai acontecer? Se o b for igual a zero, a função vai passar a ser ax só. Não tem o b, porque o b é zero, não precisa colocar mais zero, porque qualquer coisa somada com zero é ela mesma. Então, nesse caso, quando b for igual a zero, a sua função se torna ax, um número multiplicando x. Nesse caso, essa função, ela, mesmo sendo uma função afim, ela vai receber uma denominação especial. Que denominação é essa? Ela vai ser chamada de função linear.
Então, essa aqui é uma função linear. Então, a função, nesse caso, ela vai ser chamada de função linear. A gente vai ter isso aqui, ó. Ela é uma função afim, só que por essa característica, né, essa trivialidade, ela vai receber essa denominação especial. Vai ser chamada de função linear, onde a gente percebe nitidamente que o A é diferente de zero e A é um número real. E agora, nesse caso, o B, que é o termo independente, agora é igual a zero, e a gente sabe que B pertence aos reais. Bom, então você tem aqui a função linear. No caso, ela vai ter a mesma característica da função anfim. Se o A for maior que zero, ela vai ser crescente. E se o A for menor que zero, ela vai ser decrescente. Ok? Então, observada essa situação, o que ela tem de diferente então da função linear? Vamos ver graficamente. Né? No caso, ela vai ser também uma reta inclinada, só que com um detalhe. Pelo B ser zero, isso está dizendo que se B é igual a zero, onde que está o zero do y? Está aqui. Isso significa que todo gráfico vai ter que passar aqui, seja ela crescente ou ela decrescente. Então vamos ver o exemplo prático, que a gente vai entender essa relação, e a gente já pode ver aqui também um detalhe. Essa função, ela representa a proporcionalidade entre duas grandezas, direta ou inversamente proporcional. Então vou pegar um exemplo aqui, só para a gente se situar na definição. Então vamos supor que um padeiro lá, ele compra 1 kg de farinha. Então vou botar aqui farinha e pães. Isso aqui são proporção. Com 1 kg de farinha, ele vai fazer 20 pães. Se ele tivesse 2 kg de farinha, ele faria 40 pães. Se tivesse 3 kg de farinha, ele faria... Observe que está aumentando de 20 em 20, então faria 60 pães. Ou seja, aqui há uma relação de proporcionalidade. E essa proporção é chamada de proporção direta. Né? À medida que eu aumento o valor de uma grandeza, a outra grandeza também aumenta. E lembrando que quem é a grandeza dependente aqui, quem seria a variável dependente? Aqui representa x e aqui representa y. Por quê? Eu só vou ter pães se eu tiver farinha. Ou seja, a quantidade de pães vai depender da quantidade de farinha. Se não tiver nenhuma farinha, não tem pães. Então, comparando com xy, a farinha representa a variável livre ou independente, né, cujo eu posso colocar os valores arbitrários, e a quantidade de pães representa a variável dependente. A grandeza de pães depende da grandeza de farinhas. Isso, representando graficamente, seria o exemplo da função crescente. A gente pode pegar aqui, ó. Vou trabalhar aqui como x e como y. Você pode trabalhar como farinha e pães, dá no mesmo. Só para a gente se situar aqui o que acontece com essa grandeza em termos gráficos. Vou botar os valores dos elementos dele, só para a gente lembrar que aqui é farinha em quilograma e aqui é pães. Então, olha lá, quando é 1, você vai ter aqui, estou colocando aqui errado, tá? Aqui, tá aparecendo aqui que é o mesmo pedaço, mas não é. Claro que aqui é 1 e 20 estaria lá para cima, é só para mim ter um espaço aqui para graficar. Quando aqui é 1, aqui é 20. Quando aqui é 2, aqui é 40. Isso aqui é uma proporção. Estou estabelecendo uma proporção. 3 é 60. Observa que se você ligar o gráfico, ele vai ter que passar justamente no meio. O zero é a raiz da função dele também. Vai ter essa relação aqui. Ok? Porque se eu fosse perguntar o zero a raiz da função, por que passa no meio? Lembra que o zero a raiz da função é menos b sobre a.
Então, se é zero, seria menos zero sobre A. Zero dividido por qualquer coisa é zero. Então, por isso que tanto a raiz como o coeficiente linear seria o zero. Passaria no meio. Então, essa função aqui a gente está vendo nitidamente que ela é crescente. E ela é, por ser uma função crescente, em relação à grandeza, vai ser diretamente proporcional. Por que eu sei que é diretamente proporcional? Porque à medida que eu vou aumentando a grandeza, né, na verdade aqui teria que ser, tá errado aqui, que é pães e aqui sim é farinha. Então, para exemplificar, vamos tomar como exemplo a seguinte situação. Vamos dizer que você vai, um padeiro, ele vai pegar uma quantidade de farinha para fazer pães. Então, com 1 kg de farinha, esse padeiro faz 20 pães. Se ele tivesse 2 kg de farinha, ele faria 40 pães. Se ele tiver 3 kg de farinha, ele vai fazer 60 pães. Ou seja, aqui há uma relação de proporcionalidade entre a farinha e os pães. Então você tem aqui, quando é 1 kg de farinha, faz 20 pães. Quando for 2 kg de farinha, vai fazer 40 pães. Quando for 3 kg, vai fazer 60 pães e assim vai. Aqui a gente percebe que a função ela é crescente, porque aqui é como se fosse x e y. À medida que eu aumento, né, o valor de x, o valor de y também aumenta. Ou seja, se aumentar a quantidade de farinhas, aumenta também a quantidade de pães fabricados. Isso aqui a gente percebe que é uma função crescente, mas também tem uma relação de grandeza diretamente proporcional. Então vamos observar aqui, ó, o que vai acontecer se a gente for fazer no gráfico. Então, ó, x e y, que na verdade aqui está representando a quantidade de pães, isso aqui representando a quantidade de farinhas. Então o que você vai ter? Quando é 1, aqui dá 20. Para 40, você obtém que é 2 aqui. E por fim, quando é 3, você tem que é 60. E assim vai, ó. Observa que o gráfico vai passar exatamente no meio. Então o gráfico de uma função afim, ela representa proporcionalidade entre grandezas. Então aqui seria crescente. E eu posso dizer que é direto em relação às grandezas, é diretamente proporcional. Ou seja, o gráfico de uma função linear crescente representa a proporcionalidade direta entre duas grandezas. Mas também pode acontecer, né, da gente ser decrescente, a função ser do tipo fx a x ser menos. Então, quando isso aqui acontecer, a gente vai ter que essa função vai ser para cá. Mas vamos observar isso como grandeza inversamente proporcional. Como é que a gente percebe isso de uma maneira mais fácil? Vamos pegar duas grandezas inversamente proporcional. Então vamos pegar, por exemplo, eu tenho 12 brinquedos, vou distribuir para a criança. Então vamos criar a relação. Aqui eu tenho a criança e os brinquedos que cada uma vai receber. Aqui representa x, aqui representa y. Ok? A quantidade de crianças, de acordo com o que eu tiver, vai indicar quantos brinquedos cada uma vai ganhar. Quanto mais crianças eu tiver, percebe-se que menos brinquedo vai ter. Porque se eu tenho uma criança,
ela vai ganhar os 12 brinquedos só para ela. Se tiver 2 crianças, vou dividir, cada uma vai ganhar 6. Se tiver 3 crianças, cada uma vai ganhar quanto? 4. Se eu tiver 4 crianças, cada uma vai ganhar 3. Observa que aqui é uma relação inversa proporcional, porque você está aumentando o número de crianças e está reduzindo-se o número de brinquedos. Então, se a gente fosse criar uma relação de proporcionalidade, as crianças são um fator determinante dessa distribuição, né? E a distribuição do brinquedo vai ficar à mercê das crianças. Então está aqui, ó. O X está representando a quantidade de crianças para a distribuição de brinquedo. E o Y está representando quantos brinquedos cada uma ganha. Então, olhando para cá, o que você tem? Quando é 1, olha lá, é 12. Quando é 2, o que você tem? Vai ter 6. Quando você tiver 3, o que vai acontecer? Ela tem 3, vai virar 4. Quando você tiver 4, vai ser 2. Ou seja, olha lá o gráfico da função como é que é. Então, nesse caso, a gente tem aqui em cima a seria maior que 0 e a função seria uma função constante. E aqui a gente tem um exemplo de uma função. A gente tem, aliás, o exemplo de uma função linear. Aqui, ó, da forma x, só que o a menor que 0, ou seja, o a é negativo. Então, nesse caso, a função seria decrescente e a grandeza seria inversamente proporcional. Ok? Entendido isso? Então, você tem aqui na função linear. Acontece essa situação. Agora, vamos pegar um exemplo prático para a gente perceber a diferença da função linear para a função afim. A gente vai ver que elas têm uma diferença pequena, né, entre a concepção delas. Então, vamos observar. Vou pegar esse pequeno exemplo aqui. Bom, vou pegar esse pequeno exemplo. Diz o seguinte, de função afim linear. Mauro trabalha com a manutenção de computadores. Ele cobra R$50 para formatar um computador. O que está querendo dizer aqui? Que para formatar um único computador ele cobra R$50. Se você fosse lá na loja dele e levasse 2 computadores, ele cobraria 100. É R$50 por cada um computador. Caso o cliente opte por levar o computador à sua loja, esse seria o serviço dele. Você levou na loja dele, beleza. Ele só vai cobrar por cada computador que você levar para ele poder formatar. No caso do atendimento em loco, ou seja, ele se desloca do local que ele está para o encontro do cliente, ele cobra uma taxa de R$70. Né? Se ele for numa empresa, numa loja, na casa do cliente, ele vai cobrar R$70 só para esse deslocamento, independente se ele tivesse feito serviço nenhum. Você chamou ele, você tem que pagar essa taxa de deslocamento dele. Né? Aí ele pergunta qual a função que descreve o salário em função da manutenção de computadores. Aqui a gente tem 2 funções. Por quê? Porque a gente tem a função que vai descrever o salário se a pessoa for ao encontro dele na loja, e tem o salário com adicional de 70% que ele vai receber se ele for em loco, se ele for no local para prestar o atendimento. Então a gente precisa já entender o seguinte. A gente vai criar essas relações aqui, computadores e o salário que ele vai receber. Na primeira hipótese, se ele consertar um computador, ele vai receber só que R$50. Você levou lá para consertar, foi na loja dele. Se você for na loja dele levar 2 computadores, aí ele vai ter que ganhar 50 de cada um, então 100. Aqui está muito fácil de visualizar isso.
Se fosse 3, ele teria que ganhar 150, ou seja, o que está acontecendo aqui? Você, na primeira aqui, você pegou 1 e multiplicou por 50 para saber. Uma vez, um computador vezes 50. Aqui por 2 vezes 50. Aqui você fez 3 vezes 50 para saber o salário dele, porque por cada computador que ele consertar, ele vai receber o quê? 50. Ou seja, se ele está consertando C computadores, um número de computadores que eu não conheço, né, vai ser quanto? 50 vezes C. Ou seja, se eu quero saber o número de salário, seria o número de computadores vezes o valor que ele cobra para consertar. Isso aqui daria o salário dele, certo? Então posso escrever que o salário é 50C, ou seja, 50 vezes 50 reais vezes o número de computadores que ele tem para consertar. Isso aqui escrito como função, poderia colocar aqui o salário em função dos computadores é igual a 50C. Pronto, descrevi a função do salário na primeira condição, quando o cliente vai até a loja desse trabalhador. Agora, tem a segunda hipótese. Quando ele vai atender em loco. Então aqui, ó, ele tem um computador e de acordo com o computador, por isso o computador é variável livre, porque se eu não tiver computador, não tem salário. Então o salário é dependente do computador, né? Então a gente vai trabalhar aqui, ó. Se ele for consertar um computador, quanto que vai ser o salário dele? 50? Não, vai ser quanto? 50 mais 70. Lembra que ele deslocou. Se ele se deslocou, esses 70 reais é fixo. Então ele se deslocou, foi até a empresa, na empresa tinha um computador, então a empresa tem que pagar ele os 50 mais os 70. Que isso aqui vai dar quanto? 120. O que vai acontecer? Se ele nessa empresa ele consertar 2 computadores, aí ele vai ter 100 mais os 70, que vai dar quanto? 170. Se nessa empresa ele consertar 3 computadores, o que ele vai ter? Ele vai ter 150 mais os 70, que daria quanto? Vai dar 220. Ou seja, qual é a diferença então que está acontecendo? É essa constante aqui. Então, qual é a diferença em relação à primeira função? É que você vai multiplicar por 50, somar mais 70, que é um valor constante, e aí você vai obter o salário. Ou seja, você pode dizer que o salário, nessa segunda hipótese, vai ser 50 vezes a quantidade de computadores mais 70. Que a gente escrevendo em função, pode falar que o salário em função dos computadores é igual a 50C mais 70. Aqui eu consegui descrever a lei funcional. Então aqui nesse caso, qual é a diferença? Aqui não tem essa constante. Essa constante mais aqui vale de zero, b é igual a zero. Então nesse caso aqui eu tenho uma função linear e aqui eu tenho uma função afim. É claro que essa função linear também é uma função afim, só que ela recebe uma denominação especial. Agora, as funções lineares, ela também pode receber denominações especiais de acordo com o valor de A. Então você tem aqui ax mais b seria uma função afim. Tirou b, você tem uma função linear. Só que o que acontece? Se o A for igual a 1 e o A for igual a menos 1, o que vai acontecer com essa função? A função vai ser fx igual a x. E lembrando aqui, se for x, aqui vai ser menos. Então o que acontece aqui? Essa função vai ser chamada de função identidade.
Em alguns livros, você vai achar que essa função aqui vai ser a função identidade decrescente, mas na verdade alguns outros livros denominam essa função como função simétrica. E a gente vai adotar essa linguagem aqui. Uma vai ser identidade, a outra vai ser função simétrica. Qual é a diferença e a semelhança das duas? Por que a primeira é chamada de função identidade? Porque, vamos lá, vamos supor que você tem essa função aqui. F de x, vamos pegar do jeito que está aqui. O que acontece? Você vai atribuir valor para x e essa função vai gerar os valores de y. Ok? Então, o que acontece? Se o x for menos 1, o que vai acontecer? Você vai ter f de menos 1 igual a menos 1. Não tem cálculo nenhum para fazer, você conclui que o y é igual a menos 1. Se for 0, você vai ter f de 0, no lugar de x coloca 0, então y é igual a 0, não tem cálculo nenhum para fazer. Se aqui for 1, você vai ter que f de 1 é igual a 0, é igual a 1, então é igual a 1. Ou seja, na função identidade, os mesmos valores que forem para x, também vai ser para y. Então você vai ter esse gráfico aqui, ó. Olha lá, quando for 1, é 1. Quando for 2, é 2. 3 e 3. A função identidade. E como a gente viu, vai passar aqui pelo centro. E a função simétrica, que seria, no caso, a função identidade. Alguns colocam como função identidade decrescente, coloca a primeira como função identidade crescente e função identidade decrescente. Mas eu prefiro chamar uma de função identidade e a outra de função simétrica. Por que função simétrica? Porque vai obter o valor simetrizado em relação a x e y. Então, por exemplo, vou pegar esse exemplo aqui. X, vou ter que substituir esse valor nessa função. Isso aqui vai me gerar um valor para y para obter os pares. Então, olha lá. Quando for menos 1, você vai ter isso aqui. Ó. F de menos 1 é igual a menos, e o x é menos 1. O número negativo tem que colocar entre parênteses. Menos vezes menos, mais. Zero. Como é que vai ficar? F de 0 é igual a 0, menos 0, que vai dar 0. Né? Que menos não faz diferença. O 0 não é positivo nem negativo. Então, quando for 1, olha lá o que vai acontecer. 1. Então, ó, é menos x, vai ficar menos. Aqui, como é 1, vou colocar como mais 1, porque é positivo. Quando não tem sinal, vale de mais. Menos vezes mais, menos. Quando aqui for 2, aí é a mesma coisa, seria menos 2. Ou seja, o elemento de x, o elemento de y é simetrizado ao elemento de x. Então, o elemento de x obtém-se uma imagem simetrizada para y. Então, vamos ver como é que ficaria esse gráfico. Então, aqui x e y. Olha lá. Quando é menos 1, aqui vai ser 1. Quando for 0, vai ser 0. Quando esse aqui for 1, esse aqui vai ser menos 1. Se fosse 2, aqui seria menos 2. E aqui, se fosse menos 2, aqui teria que ser mais 1. Olha lá o que acontece. Agora, um detalhe importante. Por que na função linear e nas suas variantes, simétrica, identidade, tem que passar pelo centro? É fácil. É só a gente lembrar o seguinte, que é AX. Se o B é igual a 0, já está indicando o seguinte, que a função tem que passar no zero do y. Onde está o zero do y? Está aqui. E para confirmar,
que também a raiz da função também aconteceria isso, a gente tem que lembrar que para calcular a raiz da função é menos b sobre a. Como a gente sabe que o b é zero, ficaria a 0 dividido para a, que dá zero. Ou seja, tanto o zero a raiz da função coincide. Teria que passar aqui no meio. Ok? Então aí é um exemplo claro que a gente pode aplicar. Agora vamos para uma outra situação, que no caso seria a função constante. O que é a função constante? Vamos supor que você tem a função afim, ax mais b. Nesse caso aqui, é claro que a função constante não é uma função afim. Por quê? O que vai acontecer? Se nessa função, dessa forma, você trabalhar com a possibilidade do a ser igual a zero e b ser diferente de zero, o que acontece? Essa função vai se tornar isso aqui, ó. Isso aqui é chamado de função constante. Por quê? Porque independente do valor que você atribuir para x, o y sempre vai ser o mesmo. Então é como se fosse isso aqui, ó. Você vai ter um gráfico. E aqui, ó, está o valor de b. Então, se for 1, olha lá, vai estar com b. Se for 2, vai acontecer a mesma coisa. Se for 3, vai continuar sendo. O valor de y não se altera. Então, essa função aqui vai ser uma reta paralela ao eixo y. Isso tanto vale se a função for positiva como a função for negativa. Vamos dizer que o b é negativo. Isso aí ia ficar abaixo do eixo x. Seria aqui menos b. E ia acontecer a mesma coisa lá. Vamos pegar um exemplo prático para a gente entender quando isso acontece. Vou pegar esse exemplo aqui. Em um determinado ambiente muito quente é ligado o ar-condicionado que baixa a temperatura para 20 graus. Qual a função que descreve a temperatura desse ambiente durante o funcionamento do ar-condicionado? Olha, ele vai abaixar a temperatura para 20 graus, a temperatura vai se estabilizar. Então o que vai acontecer? Aqui está a temperatura, vou botar um T maiúsculo aqui. E aqui vai passando o tempo. Enquanto estiver funcionando, essa temperatura vai estar em 20 graus. E aqui o tempo eu vou botar em hora. O que vai acontecer? Independente do que eu faço, se passar uma hora, a temperatura vai continuar. Enquanto estiver em funcionamento, ele vai estabelecer que essa temperatura fique fixa. Se passar 2 horas, a temperatura do ambiente vai continuar sendo a mesma. Então, quando você tem isso aqui, a tua função é uma função constante. O valor de y não se altera em decorrência das variações da outra variável. No caso aqui eu estou trabalhando com a variável tempo. Então, agora, o que pode acontecer? A gente pode ter num problema essas funções misturadas e mescladas num único problema só. E nesse caso a gente vai ter o que a gente chama de função definida por várias sentenças. Então, uma função definida por várias sentenças. O que acontece? Vou pegar um exemplo prático e depois a gente passa para o exemplo teórico. Vamos primeiro pegar um exemplo prático, depois a gente passa para a teoria. Então, vou supor que eu vou colocar um problema aqui. Exemplo de função definida por várias sentenças. Em um ambiente cuja temperatura é de 5 graus, é ligado um aquecedor para que, após 18 minutos, a temperatura se estabilize em 25 graus. Para que ocorra uma reunião, essa reunião vai acontecer exatamente 40 minutos. Depois desse evento, o aquecedor será desligado, fazendo a temperatura voltar ao seu estado normal após 30 minutos.
Observa que quando eu uso aquecedor, a temperatura atinge o pico desejado com mais facilidade. Quando o aquecedor é desligado, essa baixa de temperatura vai acontecer de acordo com as condições do clima do ambiente, ou seja, não vai subir, não vai descer com a mesma velocidade que subiu com a utilização do aquecedor. Então vamos entender o problema utilizando o gráfico. Eu vou usar aqui a temperatura por tempo. Aí alguém sempre pergunta, tempo em minuto, temperatura em escala Celsius. Alguém sempre pergunta, professor, não poderia ter trocado? Não, a temperatura ela é a variável dependente. O tempo sempre vai ser uma variável independente. Então, por isso que a gente coloca o tempo aqui, para não confundir, porque o tempo é livre, a temperatura ela depende de manipulação. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Vamos entender o problema. Vai começar aqui do zero, até chegar a 18 minutos. Quando chegar em 18 minutos, lembrando que essa temperatura ela começa onde? Ela começa em 5 graus, está aqui. Aqui está o zero, aqui está 5 graus. Então essa temperatura está aqui. Quando o tempo for zero, a temperatura está aqui, em 5 graus. Quando chegar a 18, para onde que eu elevei a minha temperatura? Vai ser elevada a 25 graus. Então quando chegar aqui, vai para 25 graus. Já dá para a gente ver que o gráfico seria isso aqui. Quando chegar dessa parte, ela vai se estabilizar, para as pessoas poderem ter reunião. Vai passar daqui, vai ficar estável em 25 graus até terminar a reunião. A reunião é 40 minutos, então 18 mais 40, você tem que acrescentar mais 40 aqui. Isso aqui, quando chegar exatamente 18 mais 40, 58 minutos, você cumpriu aqui o ciclo, a reunião acaba. O ar-condicionado, o aquecedor vai ser desligado. Então aqui, a partir daqui vai ser desligado. E aí ele vai voltar a reduzir, só que não vai ser com a mesma velocidade, ok? Até chegar aqui, ó, a 5 graus de novo, que a temperatura não baixa mais do que isso. Só que isso aqui também vai levar um tempo. O que ele diz? Que depois de 30 minutos ele volta à temperatura normal. Então aqui, ó, quando chegar a 88 minutos, a temperatura volta ao normal. O que você tem aqui? Você tem uma função crescente, uma função constante e depois uma função decrescente. Essa função ela é definida por várias sentenças, por quê? Porque você tem um intervalo. De 0 até 18, você tem uma função. De 16 até 58, você tem outra função. E de 58 até 88 minutos, você vai ter uma outra função. Então eu preciso escrever isso. Como é que eu escrevo isso? Primeira coisa que eu tenho que olhar é quem é essa função aqui. Então você vai ter um trecho, eu vou chamar de função 1. Então nesse primeiro trecho, a função é da forma ax mais b. Aqui. Esse primeiro trecho, eu vou chamar de função 1. A função é da forma ax mais b. A gente está vendo que é positivo. E como a gente sabe onde o gráfico está tocando o eixo y, a gente pode afirmar que essa função vai ser ax mais 5. Dá para determinar quem é essa função? Dá, mas isso não vai ser assunto para a aula de hoje. Na próxima aula eu vou explicar como você calcula e determina o A e o B de várias maneiras com valor conhecido. Por enquanto a gente só vai fazer essa demonstração, para demonstrar que isso aqui é uma função definida por várias sentenças. Então, como se eu tivesse uma função daqui para cá. Agora, eu vou ter outra função, que seria, no caso, essa aqui, função constante. Então, a minha f2 vai ser uma função constante. Eu sei que esse valor não vai mudar, então é 25. 25 constante. Então, essa aqui seria a minha função 2. Mas eu também teria uma função 3.
E essa função, ela vai ser decrescente, então ela vai ter do tipo a menos a x mais b. Ela intercepta no eixo B aonde? Não tem como saber, porque se você for projetar essa função, ó, ela vai lá para cima. Ela vai tocar na temperatura acima de 25 graus. Né? Se fosse a função, se ela fosse seguir os parâmetros normal. Não é o meu caso, então não vou utilizar, não vou trabalhar com essa hipótese. Ok? A gente não vai trabalhar com essa hipótese. Então, vamos apenas considerar o trajeto que ela me deu para definir essa sentença. Bom, para essa função ter esse valor, eu tenho que indicar o x vai de 0 a 18, ou seja, 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 18. Aqui está definindo essa primeira parte, ó, esse intervalo aqui, ó, que a gente vai ver que a gente pode botar intervalo numérico, a gente aprendeu isso. A segunda função, que é a constante, pega de 18 até 58, né, por valor de, no caso de x. Né, aqui a gente está trabalhando com x, mas na verdade está representando o tempo em segundos. Então posso botar aqui tempo. Vou fazer a mesma coisa agora aqui. Na função 2, o tempo tem que ser da onde? A partir de 18, o t está entre 18, são os valores que pode assumir de 18 até 58. Então, para ser essa terceira função, agora vai pegar da onde? O tempo vai pegar de 58 até 88. Então, ó, como é que eu faço isso de escrever de uma maneira só? É só fazer isso aqui, ó. Função f de x é igual, agora eu vou explicar. Ela vai ter a seguinte lei de formação. Vai ser ax mais b, ou ax mais 5. E aí eu tenho que explicar se, aí eu vou explicar que ela tem que estar no intervalo x, no caso aqui, se eu estiver trabalhando com x, aqui é t, né? Seria, na verdade, aqui f de t, função de t. E aqui seria a temperatura em função do tempo, mas eu vou trabalhar com, só para a gente relembrar que a gente está trabalhando com função afim. Então vamos escrever a linguagem que a gente aprendeu. Vai ser ax mais 5c. Agora tem que explicar c o quê? Qual é a condição para eu usar essa sentença? Que é a primeira lei funcional. Essa sentença só vai ser usada se 0 for maior ou igual a t, que é menor ou igual a 18. Bom, a função não é descrita só nessa parte. Aí eu preciso pegar a outra parte. Então a outra parte é essa sentença. Então posso escrever aqui que vai ser 25 e vou explicar quando ela que vai ser 25. Se, agora eu vou usar essa sentença. Se 18 for menor ou igual a t e for menor ou igual a 58. E por fim, a parte que ela começa a ficar decrescente, que vai ser menos ax mais b. Se, agora eu vou determinar a sentença, ficar entre 58 maior ou igual, t menor ou igual a 88. Isso aqui é uma função definida por várias sentenças. Então eu vou pegar um exemplo prático disso. Vamos pegar aqui um exemplo prático. Eu posso ter a seguinte função. F de x igual. Vou colocar aqui que vai ser 4x mais 1. 4x mais 1 não, botar 4x não, botar 2x mais 4. E vou explicar. Se eu quero que, agora eu vou colocar como intervalo numérico, cx igual, a gente estudou intervalo numérico, então vou aplicar intervalo. Fechado em 0 e fechado em 2.
Ou seja, essa função vai de 0 até 2. E aí você pega aqui. A função vai ser 25 não, vai ser 4. A função vai ser 4, deixa eu pensar aqui. 4. A função vai ser 4. Deixa eu pensar, não, a função vai ser 8. A função vai ser 8 se x estiver compreendido no intervalo, vou botar fechado, no intervalo de 2 até 3. E por fim, de 2 até 3, e a partir daí a função vai ser menos x vou trabalhar só com 2 sentenças. Eu poderia trabalhar com 3, mas vou trabalhar com 2 sentenças. 2 sentenças tá bom, dá pra gente ver. Então, ó, o que vai acontecer para você resolver essa questão? Então você vai fazer o plano cartesiano. E aí você vai determinar, né? Vai de 0 até, então, ó, meu intervalo aqui, de 0 até 2. Então você tem 1, 2. Essa primeira função, essa primeira sentença. Depois de 2 até 3, você vai ter a segunda sentença. Então, ó, na primeira sentença, vamos fazer o cálculo da primeira sentença lá. X, a expressão que vai ser gerada, e o valor que eu vou obter para y. Então, ó, x igual a 1. Porque vai de 0. Lembrando que intervalo, estou pegando o número inteiro, mas eu poderia pegar 0, 1, 1,5. Vou pegar só os valores inteiros para a gente ver como é do grafo. Mas nada me impede de pegar outros valores. A gente perdeu no intervalo numérico, que de 0 até 2 existem vários números positivos aí e quebrados. Então aqui eu vou pegar 1. Quando for 1 vai ficar 2 vezes 1 mais 4. 2 vezes 1, 2 com mais 4, 6. Outro valor que eu posso pegar. Posso pegar 2. 2 vezes 2 mais 4 vai dar 8. Então aqui você tem par 1 e 6, 2 e 8. Então teria aqui, ó, 1 com 6, 2 com 8. Chegou aqui. A partir daqui, que é o limite, vai começar a outra função. Ele diz que até o 3, de 2 até o 3, essa função vai ser constante, ou seja, vai ser isso aqui. Eu poderia ter outra função subindo, ou ter uma função descendo, ou descer. A gente tem N possibilidade de trabalhar as funções definidas por várias sentenças. Então eu vou deixar os exercícios para que vocês possam exercitar esses conceitos que está sendo aplicado, e na próxima aula a gente vai fazer essas correções desse exercício explicando cada detalhe. Ok? Até a próxima e fiquem todos com Deus.